Olá, queridos! Vamos começar mais um Pode Falar Família e dessa vez com um tema muito especial: Novembro Azul. Vamos falar com os homens para levar esse despertar. É preciso se cuidar, fazer os exames preventivos e para isso eu trouxe dois médicos, Dr. Felipe Barufaldi, já conhecido aqui, que nos acompanha, presta aqui com a gente serviços, enfim, ele é infinito, já é conhecido da casa. E a doutora Raquel, também nossa convidada querida, que vai nos prestigiar hoje com o seu conhecimento. Sejam bem-vindos! Muito obrigado. Obrigada. Esse é um quadro do Momento da Família, no qual a gente leva também pílulas desse podcast para as TVs, mas o interessante é que as pessoas assistam ele completo, para se despertarem, para terem conhecimento. Então, sejam bem-vindos. Eu vou deixar que vocês se apresentem. Vou começar com você, Dr. Felipe, que é um queridíssimo amigo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Barufaldi, sou urologista, né? Atuo aqui em Ribeirão Preto. Atualmente eu tenho a linha mais de trabalho com saúde do homem mesmo, e faço essa parte preventiva também do câncer de próstata e trato também outras questões da saúde masculina aí. Estou terminando agora o mestrado, inclusive, em infecções sexualmente transmissíveis, que é uma área que eu atuo bastante também. Mas, enfim, saúde do homem é um leque, assim, de opções, né? Tem muita coisa envolvida, estética genital, enfim, prevenção, tratamento de doenças, né? Cálculo renal também. Então, urologia envolve saúde do homem, mas é um universo de atuação aí. Então, a gente trabalha aí nessa área. Que bom, doutor. E você, doutora? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Meu nome Seja é bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Raquel Coelho, eu sou cirurgiã geral e proctologista, me formei aqui pela USP de Ribeirão Preto, atuo aqui desde então, né, atendo na Proctogastroclínica, faço consultas, colonoscopias e ultimamente tenho realizado bastante cirurgias a laser, né, cirurgias minimamente invasivas. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso também. Muito bom. Vamos começar falando do Novembro Azul, que é uma data que, toda data instituída, ela é um sinal de alerta, né? Chama atenção. Então, como é que a gente pode contribuir para que esses homens busquem um urologista, busquem, quando precisar, uma procto? Como que a gente pode aumentar essa consciência masculina de que é preciso se cuidar? Essas campanhas são muito importantes, né? Novembro Azul, ele vem para trazer uma reflexão sobre os cuidados com a saúde do homem, não só com câncer de próstata, mas, enfim, com saúde masculina mesmo, né? Então, tem um monte de coisa aí que a gente precisa falar, né? Tumor de testículo, câncer de pênis, né? E o câncer de próstata em si. Então, é muito bom trazer essas campanhas para chamar a atenção, para desmistificar um pouco as consultas e trazer o homem mais para perto dos cuidados mesmo com a saúde. Então, Mas existe uma resistência, né? Vocês concordam? Sim, muito. Existe. A Procto, inclusive, é uma especialidade assim, que atua em conjunto com a gente, né? A gente tem atualmente também o câncer coloretal aí, que a doutora Raquel pode falar um pouquinho mais para a gente. E o exame tão falado do toque retal aí é feito por ambas as especialidades, mas com intuitos diferentes. Então, a gente pode discutir isso um pouco aqui. Então, doutora, os homens têm essa resistência, Muito. mas é preciso, né? É preciso. Com relação ao câncer, eu acho que estamos aqui de forma até proposital, né? O câncer de próstata é o câncer que mais afeta a população masculina. E, em segundo lugar, é o câncer coloretal, câncer de intestino grosso, né? Então, em termos de câncer, são os dois mais prevalentes, né, no Brasil hoje. Mas tem também a doença hemorroidária, que os pacientes realmente não procuram. Tem algum sangramento e eles deixam, né? Vão deixando aí até chegar uma doença bem avançada. E outra coisa que o Felipe comentou que eu acho muito interessante é com relação à confusão que eles fazem com a especialidade. Isso, então vamos trazer a luz aqui agora para... É muito bom. Muita gente me procura para tratar doença hemorroidária, inclusive, né? E o contrário. Que é uma área de atuação da Procto. Então, a Procto, a Raquel vai falar melhor, mas ela tem um foco mais no aparelho digestivo, né? No trato intestinal, né? As doenças orificiais, né? Então, a parte de câncer coloretal, do intestino, é mais com a Procto. E a nossa intenção de fazer o toque retal na urologia é para identificar o câncer de próstata, mas é via
no toque retal, porque a próstata ela tem uma íntima relação com o intestino ali, com o reto, né? Então, a gente toca pelo reto, mas para sentir a parede da próstata ali, né? A região posterior da próstata. Então, é por isso que a gente faz o toque retal. Mas essa área é da Raquel. Ai, Não. que interessante. E muitas vezes o paciente vai na consulta com o prócto, faz o toque retal e a primeira coisa que o paciente pergunta, como tá a minha próstata? E é uma coisa que a gente não tá muito ligado ali, né? Porque o objetivo é ver a mucosa do reto. Sim. Então, imagina que o reto tá aqui e logo atrás a gente tem a próstata. O urologista, quando faz o toque, ele quer ver ali o tamanho, né? A maciez, se tem nódulos ou não. A gente quer ver a mucosa do reto, se tem pólipos, né? Se tem alguma Sim. alteração. E os pacientes fazem muito essa confusão. Agora vamos então, quando é que se procura um, quando é que se procura o outro? Para deixar isso claro. Né? Sim. Primeiro que já tem um tabu aí, eu não vou nunca no uro nem no prócto, o homem, né? A mulher já tem um cuidado, ela já é mais aberta. Ela tem uma prevenção, porque ela fala, não posso adoecer. Sou o pilar da casa, o homem já fala, eu nunca vou nesse uro e nem nesse prócto. Vou fazer o exame de sangue. Não tem isso, doutor? Eu posso falar da minha parte, né? Quando procurar o uro e a Raquel falar da parte dela. Isso. Mas assim, a parte da urologia que busca essa prevenção do câncer de próstata tem que ser vista a partir dos 40, 45 anos. Né? Tem um viés aí das sociedades americana, brasileira. A sociedade brasileira traz o homem para consulta no sentido de prevenção de câncer de próstata a partir dos 45 anos para quem tem história familiar da doença, ou é da raça negra, que tem uma prevalência maior do câncer de próstata, ou a partir dos 50 para a população em geral. Então, nessa idade aí, pensando-se em prevenção de câncer de próstata, é que o homem tem que buscar o acompanhamento com o urologista. Olha, a partir dos 40, 45, então já tem que estar atento a essa situação. Exatamente. Eu vou dividir o meu em 2 cenários, tá? O primeiro cenário quando tem sintoma. Então, sangue nas fezes, sangue no papel higiênico, dor no ânus, alguma secreção na roupa íntima, nodulação, lesões ali, né, na região perianal, dor abdominal, mudança do hábito intestinal, ou diarreia, ou intestino preso, né? E o outro cenário do paciente assintomático. Tá? E o que justifica, né? Alguém que não tem sintoma nenhum procurar um proctologista. Hoje, como a gente disse, né? O câncer coloretal é muito prevalente, né? É o segundo aí na população. E junto com isso, a gente tem que os cânceres e os pólipos em estágios iniciais não dão sintomas, né? Então, todas as pessoas, homens e mulheres, a partir dos 45 anos, devem fazer uma consulta aí com seu proctologista, pensando em prevenção do câncer de intestino, tá? Quando tem algum parente com câncer, essa idade desce um pouquinho, né, em torno dos 40 ou até antes, a depender da idade do familiar. E teria uma outra situação aí também, só que mais rara, pensando em câncer de ânus, da parte final ali, que não tem nenhuma relação com câncer de intestino, e a indicação é para uma população específica, né? Então, seria aquelas pessoas que têm câncer anal receptivo e que têm junto, associado, alguma doença ou condição que abaixa a sua imunidade, né? Como HIV ou alguma medicação imunossupressora. Então, tem que procurar nesses casos. Ou com sintoma, ou aos 45, se não tiver sintoma. Para colocar na rotina ali. Eu tenho um caso na minha família que a minha mãe teve o câncer de intestino. Então, eu e os meus irmãos, nós somos obrigados a fazer a colonoscopia a cada 2 anos. Isso. Porque tem esse histórico, né? Eu já fiz a minha também. Com 40 anos, na família também tem histórico. Então, com 40 eu já fiz a minha primeira colonoscopia. Não preciso falar que idade eu tenho aqui, né? Mas já passei de 40, viu, André? Então, assim, como que a gente entra agora nesse assunto específico, diretamente ligado ao homem? Por exemplo, tem essa desculpa, eu vou fazer o exame de sangue e tá bom. Na verdade, assim, o PSA, ele é uma triagem, né? É um exame de triagem. Então, nem sempre que o PSA está alterado significa que o paciente tem câncer. O PSA é uma proteína produzida pela próstata que ela aumenta em diversas situações, né? Prostatite, uma inflamação da próstata ou uma doença benigna da próstata, como uma hiperplasia prostática, ela pode elevar o PSA. Então, nem sempre o aumento do PSA é por câncer de próstata. Por isso que não é um exame específico, né, que vai
identificar um tumor de próstata. Então, não é suficiente para fazer um rastreio adequado. A Sociedade Brasileira, ela orienta a fazer o PSA e o toque retal para triagem, né, para fazer esse rastreio. E tem outros exames que a gente pode fazer quando existe alguma dúvida, né? A ressonância magnética ou a biópsia de próstata que vai confirmar o diagnóstico. Então, é importante fazer os 2 exames, né, para rastreio, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente abre mão de outros tipos de exame aí. E, doutora, agora falando um pouquinho mais sobre o câncer, o que leva? É alimentação? São os maus hábitos? Como é que a gente pode entrar nesse aspecto também, doutor, de prevenção com novos hábitos? Sim. Doutora, pode falar aí os hábitos. É muito legal isso, né? Porque quando a gente estuda os fatores de risco, é difícil você isolar um fator de risco único, né? Mas quando a gente observa ao longo do tempo, inclusive em populações diferentes, o que a gente sabe? Quanto mais o estilo de vida ocidental, aí, com as nossas fast foods, toda essa nossa alimentação, a gente tem uma elevação na incidência, né? Se a gente for falar do ponto de vista específico de alguns alimentos ou alguns hábitos, né, que levam, a gente pode citar alcoolismo, né, o consumo exagerado de álcool, cigarro, tabagismo, obesidade, um alto consumo de gorduras principalmente as gorduras ruins, né, gordura animal. E do ponto de vista de alimentos, o que a gente mais sabe, o que já é comprovado, que está na classe 1 da OMS como um carcinogênico, são os embutidos, as carnes processadas. Esse não tem limiar de segurança nenhum para a gente consumir, né? Então, a salsicha, bacon, tudo isso. É importante, né, falar sobre isso também. O sedentarismo também, acho que seria que está envolvido na obesidade, física, né? Mas praticar atividade física é a recomendação das sociedades aí, da SBU, geralmente para câncer de próstata especificamente, a gente fala para praticar no mínimo aí 30 minutos de atividade física diária, né? Não adianta fazer 2 vezes na semana, né? Final de semana. Então, tem que ser diariamente, 30 minutos no mínimo aí de atividade física para poder prevenir o câncer de próstata e outros cânceres. É interessante falar também que o câncer não é uma doença só, né? O câncer são várias doenças, né? A gente coloca tudo no mesmo balaio aí, mas o câncer são vários tipos de doenças, né? Então, o câncer de próstata tem um tipo de mecanismo, o câncer de colo retal também tem outro. Então, cada câncer é um câncer, né? É uma doença diferente. Hoje a gente ouve falar muito sobre a medicina integratista, que é aquela que integra, que cuida, né, de todas as partes do nosso corpo, inclusive da saúde mental, emocional, enfim. O que vocês pensam sobre isso? Cuidar do estresse também evita o câncer? Você entra num loop de uma rotina muito louca, você deixa de se alimentar adequadamente, você não faz exercício físico, você está a ponto de ter um colapso. Sim, eu acho que o estresse, ele, assim, a nossa rotina... Falta de sono, que hoje a gente vê, a juventude, ela dorme muito pouco, ela fica muito tempo conectada, né? Então, tudo isso afeta? Sim, eu acho que hábitos de vida estão envolvidos aí, né, nessa sua fala. Então, assim, dormir bem é muito importante, diminuir a ansiedade, estresse, também diminuir o consumo de álcool, diminuir o consumo de cigarro. Então, acho que está tudo interligado. E quando você tem bons hábitos de vida, você acaba trazendo tudo, né, para melhorar a sua saúde. Quando você faz atividade física regular, quando você dorme bem, então você acaba prevenindo um monte de doenças aí, né? Então, é importante cuidar de todos os aspectos da vida, né, doutora? Eu vou falar para você de uma questão que está ligada com o intestino e que hoje é muito discutida por ser responsável pela saúde como um todo, que é a microbiota intestinal, né? Hoje, acho que todas as pessoas têm esse conhecimento, já chegam no nosso consultório pedindo por probiótico, por exemplo, né? Então, o que é a microbiota? Imagina que é um conjunto de micro-organismos que estão lá no cólon, principalmente, né? Do ponto de vista de intestino. A gente tem mais células de micro-organismos do que células nossas, né? E a gente sabe que quando a nossa microbiota está saudável, geralmente o organismo está saudável. E o contrário, né? Então, a gente tem hoje vários estudos relacionando depressão com uma microbiota ruim, a obesidade com uma microbiota ruim. E como que a gente tem uma microbiota boa, né? Alimentando-se bem, dormindo bem, praticando exercícios físicos, evitando tudo aquilo que é ruim, né? Então,
corantes, conservantes, frituras, né? Até o método aí de você preparar a sua carne, né? Evitar o churrasco, a carne grelhada, tudo isso gera produtos tóxicos, né? Então, envolve uma série de coisas que são responsáveis pela nossa saúde. E hoje está muito discutida essa questão dos micro-organismos, né? A desbiose, né? Desbiose. A hidratação também é super importante nesse contexto aí, né? Então, você tem um organismo mais hidratado, você acaba eliminando mais facilmente as toxinas do seu organismo, né? O rim é uma máquina de filtrar. Sim. E aí acaba liberando mais facilmente as toxinas do organismo. Isso também ajuda bastante. Agora eu vou entrar num assunto que eu nem sei se é pertinente, mas que faz parte da rotina dos homens hoje. O tal dos hormônios para criar os músculos, para ficar musculoso. Quanto isso é benéfico e quanto isso pode ser perigoso? Então, existe uma discussão enorme sobre isso, né? A gente está num momento muito importante de discussão sobre os hormônios. Aí teve uma nota da sociedade, né, enfim, para proibir o uso de hormônios aí para fins estéticos e de performance. Mas existem também benefícios do uso de hormônios quando bem indicados, né? Então, a terapia de reposição de testosterona, por exemplo, em homens que têm deficiência de testosterona, ela é muito bem-vinda e acaba prevenindo doenças, né, importantes aí, né? Até mesmo o câncer de próstata mais agressivo, tem trabalhos agora que falam sobre isso, sobre pacientes que repõem testosterona quando tem indicação, que tem tumores de próstata menos agressivos, né? Então, existia um mito sobre o uso de hormônios para gerar câncer de próstata. Antigamente pensava-se isso, né? Uhum. O paciente que usa testosterona, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. E, na verdade, hoje sabe-se que não é bem assim. Então, existe indicação e não indicação do uso de hormônios. Então, sempre um bom acompanhamento é o caminho, né, doutor? Exatamente. Procurar um bom profissional que trate do assunto com seriedade e faça o uso de maneira mais adequada. O que eu vejo hoje é que as pessoas querem beleza, né? As pessoas querem parecer saudáveis, com um corpo bonito. Principalmente no Brasil, né? Porque na Europa, nos Estados Unidos eu nem falo muito, mas a Europa, a gente vê que não tem essa procura pela estética. Por que no Brasil se desenvolveu essa cultura desenfreada, né? Beleza, A gente da beleza. É muito comum no consultório a gente pegar paciente usando testosterona, homens, mulheres, usando vitaminas, usando muitas coisas aí que, na minha opinião, na maioria das vezes está prejudicando. Tem um efeito muito mais prejudicial. Óbvio que tem as indicações, né, de reposição hormonal e tudo mais, mas acho que tem que ser feita com critério, com um profissional adequado, quando realmente precisa, e não para fins estéticos. Mas hoje não tem controle, né? Não tem. No Brasil não tem controle. Você pode adquirir os seus produtos sem receita, enfim. Então, isso é um perigo, eu acho, até maior, assim, né? Os pacientes acabarem usando por outros meios, né? Sem acompanhamento médico. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, com essas proibições das sociedades, porque o paciente vai acabar usando, principalmente no Brasil, que a gente sabe que a gente consegue de qualquer maneira. Então, os pacientes vão fazer o uso indiscriminado, de maneira inadequada, às vezes até aplicando de maneira incorreta, em lugares que não tem, né, as normas aí, né, da Anvisa. Então, é muito perigoso essas proibições. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que é melhor o paciente ter um acompanhamento médico, mesmo que ele faça o uso inadequado, aí, né, incorreto, mas que ele tenha a orientação do médico especialista para nortear esse uso e tentar, né, desestimular quando ele não for necessário, né? Muito bom. Quantas coisas, né, a gente tem que trazer à luz para que realmente gerar conhecimento. Isso. Quando o conhecimento chega, a gente quebra tabus. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui. Trazer conhecimento, estimular, olha, procura um recurso, vai procurar o médico, vai fazer... Porque a gente sabe dessa resistência masculina. Então, qual mensagem vocês trariam para esse Novembro Azul para despertar? Quebrar esse tabu. Para com isso, gente. Para que essa resistência, se hoje a medicina está tão avançada, se a gente tem como até se antever algo, né? Você viu um câncer na família, vai fazer uma colonoscopia então e você vai se prevenir, fazer a prevenção ao câncer de intestino.
Eu acho que prevenir é sempre mais fácil do que tratar, né, doutora? Então. Tem muita coisa que dá para fazer para prevenção que eu acho que é importantíssimo a gente falar. Tem uma coisa que eu acho que tem em comum com as nossas áreas aí, que é a vacina do HPV, que é um vírus que tem uma relação com a carcinogênese, tanto para câncer de pênis quanto para câncer coloretal, canal anal. Então, é importante frisar essa questão da vacinação do HPV, aí, no nosso caso. Enfim, hábitos de vida saudáveis, né? Previnem todos os tipos de câncer, alimentação adequada, tirar os embutidos aí, que são, né, alimentos lixo, né, na nossa rotina, e tirar isso do nosso convívio, né? E não fumar, não beber em excesso. A gente sabe que isso está ligado ao aumento do número de câncer. Então, tem várias mensagens, eu acho, aqui Procurar da nossa conversa. informação, procurar consulta, né? Assim, cada 3, 6, 1 ano, sei lá. Toda doença em estágio inicial é mais fácil de você tratar. Seja um tumor, por exemplo, de intestino, que às vezes só a cirurgia é curativa, o paciente não vai precisar de uma quimioterapia, por exemplo. Seja as doenças benignas. Então, ontem mesmo eu operei um paciente de hemorroida, que a hemorroida estava toda para fora, então estava no estágio máximo, né, da hemorroida, e que quem encaminhou foi o urologista. Então, o paciente, ele foi no uro para fazer... Porque fica meio perdido, né, doutora? Não, na verdade, porque ele sabia que tinha uma hemorroida para fora, a roupa íntima dele estava sempre molhada, sangrava, e ele foi levando. Ele foi no urologista para ver a questão da próstata, e o urologista que me encaminhou. Olha só, como que ter uma lesão grande, né? Uma bola para fora ali do ânus. E ele simplesmente não procurou ajuda. Meu Deus do céu. Que coisa, Então, se ele né? tivesse ido no estágio mais inicial, a gente teria evitado, inclusive, aquela cirurgia mais agressiva, né? Que é a temida cirurgia de hemorroida, de cortes, que é dolorosa. Hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas. E geralmente para estágios mais iniciais. Então, se ele procura antes, a gente consegue tratar de uma forma muito melhor. E menos risco também, né, para o paciente. Menos risco de complicações e tudo mais. Tem muita coisa para falar Tem aí, muita né? coisa, Prevenção. viu? Meu Deus! Por isso que eu falo, a gente precisa movimentar, porque a mulher, ela é mais aberta, né? E a evolução das coisas hoje está muito grande, assim, principalmente na nossa área, né? Cirurgia robótica, laser, tem muita coisa que dá para fazer antes de chegar num estágio mais avançado. E, assim, minimizam os prejuízos aí, né? Antigamente, tratar câncer de próstata com cirurgia era um atestado de disfunção erétil, né? Então, os homens têm muito medo disso ainda, e é uma das possíveis consequências da cirurgia para tratar um câncer de próstata, mas hoje em dia isso minimizou mais, né? Por conta do advento da cirurgia robótica, videolaparoscopia, e eu acho que isso acontece também na próstata, né? Então, a gente tem consequências menos desastrosas dos tratamentos, né? E isso vem evoluindo cada vez mais. Então, eu acho que tem que buscar ajuda o mais rápido possível, quando tiver alguma dúvida, e procurar o médico para ouvir a opinião, antes que isso vire uma doença avançada e que traga consequências mais catastróficas. Nossa. É isso. Exatamente. Agora me fala uma coisa, para quem não tem convênio, para quem não tem acesso fácil, hoje os postos de saúde, eles têm essa abertura para que os homens cheguem e façam suas consultas, os seus exames. Como funciona isso na rede pública de saúde? Com relação ao câncer de intestino, é super tranquilo. Eu acho que todos os médicos, inclusive dos postinhos, já têm essa orientação. Então, do ponto de vista preventivo, os médicos vão solicitar ou um sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia, tá? É bem tranquilo, é fácil de prevenir. Fácil acesso. Tanto para homem quanto para mulher. Para Aqui homem hoje nós quanto para estamos mulher. focados, né, no Novembro Azul, mas as mulheres também têm essa facilidade. Com relação à próstata também. Eu acho que os homens eles já chegam no urologista com o encaminhamento do médico da atenção básica, já com o PSA feito, às vezes até com toque. Então, hoje em dia, esse rastreio já é bem feito na rede pública, sim. Então, acho que os homens precisam procurar, né, o médico mais próximo aí do postinho nessa fase, que ele já vai estar bem. No seu bairro, no seu local onde mora, né? Procurar por essa... Porque novembro vai movimentar essa questão, como o Outubro Rosa também movimenta. Então, eu penso que os postos vão estar ali abertos para
para esses exames preventivos, né? Sim, sem dúvida. Até porque, André, embora seja um urologista e uma prócto, né? A doença que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular. Sim. E, infelizmente, a gente tem hoje pacientes que abrem um diagnóstico de diabetes, por exemplo, por conta dos sintomas. Ou que descobre uma pressão alta porque infartou, porque teve um derrame, né? Nunca foi medir a sua glicemia, nunca fez uma aferição da pressão arterial. Então, é importante, né, também seguir com o clínico, com o médico da família, né, ter aí o contato com o seu postinho ou com o médico da rede privada. Regularmente, né? Regularmente. Exatamente. É verdade isso. Tem homens que chegam para mim com disfunção erétil, que na verdade tem uma doença hipertensiva descompensada, diabetes super diabetes e nem avançado. sabe Nem que tem. sabia. Então, às vezes é o reflexo a disfunção erétil, mas a base do problema é uma doença cardiovascular, Metabólica, né? Exatamente. Então, olha a importância de realmente procurar esses recursos, né? Sem dúvida. Nós vamos encerrando o nosso podcast. Eu queria que vocês dessem aqui agora a sua contribuição, uma mensagem, né? Até assim, provocativa, para que a gente consiga, através desse podcast, alcançar pessoas e levá-las a essa situação de prevenção. Eu acho que para a gente é muito fácil transmitir essa mensagem, né? A gente que lida com doenças graves, assim, vê os desfechos ruins, né? Então, na nossa prática é tão mais fácil fazer o exame preventivo, né? Do que chegar a um estágio terminal de uma doença crônica de difícil controle. Então, é muito fácil passar essa mensagem, né? É melhor prevenir do que tratar as complicações, as sequelas de uma doença mais grave, né? Então... Doutor, antes de encerrar com você tem uma especialidade aí que é bem... Assim, os homens te procuram. Você quer contar um pouquinho sobre isso? Claro. Os homens têm me procurado bastante para falar sobre saúde do homem, né? E também incluindo a parte de estética genital, né? E a disfunção erétil, né? As disfunções sexuais. Então, eu atuo mais nessa linha, né? De disfunção sexual e estética genital. Então, hoje o preenchimento peniano é uma coisa que a gente tem feito bastante para trazer mais autoestima aos homens e melhorar aí, né, a sua performance sexual, e isso é a nossa linha de trabalho hoje. Então, quem precisar de ajuda nesse sentido, pode me procurar. E onde te achar? Eu atendo na Maurílio Biagi, aqui em Ribeirão Preto, né, num condomínio ali, num edifício que chama Space Office, tem a minha clínica, que é o Instituto de Tratamento Íntimo do Homem, já para atender essas demandas, né, de sexualidade, enfim, com atendimento mais, né, privativo, né, com um pouco mais de cuidado aí, então, sem exposição. Instagram? Tem o Instagram da Intiman RP, né, e tem o meu Instagram pessoal, né, Dr. Felipe Barufaldi. Pronto, gente. Tá aí as dicas do Dr. Felipe. Doutora, vamos lá com o seu recadinho final aí. Acho que a mensagem é essa, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, do ponto de vista de colonoscopia, é melhor você realizar o exame, mesmo que tenha, né, um exame invasivo, mas é melhor você realizar e detectar uma lesão precoce do que ter um câncer agressivo. E do ponto de vista das doenças orificiais, a mesma coisa, né? As doenças em estágios iniciais, a gente consegue fazer os métodos minimamente invasivos, né? Laser, cirurgias sem cortes, né? A gente tem várias opções hoje em dia. Onde te encontrar, doutora? Deixa aí o seu recadinho das mídias, local de... Eu atendo consulta. na Proctogastroclínica, ali na Eliseu Guilherme, perto do Hospital São Paulo. Agora eu atendo também na Igastro Procto, ali na Pascoal Bardaro. Instagram, Procto Raquel Coelho. E é isso. Se alguém quiser acompanhar novidades, né, essas tecnologias, as pessoas não sabem, realmente não sabem. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa que fez uma cirurgia de hemorroida tradicional e só depois ela foi descobrir, né, que tem opções, inclusive sem dor. A gente tem tecnologias que o paciente trata e volta para o dia a dia, mantém as suas atividades habituais. Então é isso, né? Checa lá no Instagram que vocês tem vão novidade descobrir, por tem lá. novidade. Que bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito. E fica o convite, assista esse podcast, porque ele vai levar informação e você precisa quebrar certos tabus para cuidar da sua saúde. Gratidão. Obrigado, Obrigada. André. Muito legal.